Olá, irmãos, bom dia. Que bom que estamos nesse primeiro dia da semana na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que o irmão Alfredo tem apresentado no livro de Apocalipse. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, obrigado pela Tua presença conosco, neste momento e sempre. E agora, Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós, através da Tua preciosa palavra. Reconhecemos mesmo, Deus, que somos completamente dependentes de Ti. E muito obrigado que o Senhor está pronto e desejoso de nos ajudar, nos abençoar. Sê conosco nesse estudo desta manhã. E nós oramos, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. E nós vamos ler o texto, são 11 versículos. Então, Apocalipse, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, coberto de olhos, tanto na frente como atrás. Versículo 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas.
Então, Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, diz: depois dessas coisas. O que seriam depois dessas coisas? Que coisas? Nós vemos no capítulo 1 do livro de Apocalipse que João teve uma visão. Então, lá no capítulo 1 fala a primeira visão que ele teve, e agora no capítulo 4 é a segunda visão. Então, o que ele viu na primeira visão? Ele viu Jesus, ele viu Cristo no meio da igreja. Então, Cristo andando, cuidando, exortando e trazendo também a oportunidade de arrependimento. Então, nós vemos no texto que Jesus conhece profundamente a sua igreja, a sua noiva. E então ele mostra as virtudes, mas também mostra os defeitos, as fraquezas, ou seja, ele mostra também os pecados. Mas o maravilhoso é que ele não somente mostra, mas também ele diz e se apresenta como a solução para a vida de cada um da igreja, não é? Não somente da igreja, Jesus é a solução para todos, mas particularmente pensando no capítulo 1, ele mostra os pecados, mas também o maravilhoso é que ele mostra que ele é a solução. E o livro de Apocalipse, ele fala de eventos que estavam acontecendo naquela época, referindo-se às igrejas da Ásia Menor, hoje a Turquia, e quem reinava nessa época era Domiciano, o Império Romano, né? Quem estava à frente do Império Romano. E tanto ele como seu anterior, que foi Nero, foram homens extremamente cruéis e cometeram atos bárbaros. Então a igreja vivia um momento de grande perseguição, de grande sofrimento, frente à crueldade desses homens aí. Então, mas o livro de Apocalipse não fala somente do que estava acontecendo, mas também fala de eventos futuros. E no capítulo 4 é isso que João vai ver, não é? O que vai acontecer. E quando nós falamos que a igreja estava passando por momentos difíceis, no capítulo 4 o texto mostra que a igreja também passará por momentos extremamente difíceis no futuro, momentos terríveis. Ou seja, inimigos terríveis se levantarão, o mundo, o diabo, agentes satânicos, o anticristo e etc. Né? E esses inimigos do povo de Deus, eles sabem, não é, que os dias eles estão condenados. E aí no futuro, sabendo que seus dias estão contados, que serão julgados, então as ações terríveis são no sentido de frustrar os planos de Deus. Mas com certeza eles não obtêm sucesso, a vitória é de Deus, não é? E então, pensando agora no capítulo 4, a mensagem central do capítulo 4, então, é mostrar para a igreja perseguida, muitas vezes torturada, vilipendiada, que Deus está assentado no trono de glória e de poder. E que, na realidade, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Então, o que a igreja precisa saber é que ela não está nas mãos de nenhuma pessoa, de nenhuma autoridade terrena, nenhum dos poderosos da terra, mas sim ela está nas mãos de Deus. É verdade que muitas vezes nós
presenciamos situações em que os poderosos da terra pensam que podem controlar o futuro. E uma coisa interessante para trazer aqui à tona é que desde a década de 70, anualmente existe um encontro em Davos, na Suíça, onde os líderes dos países mais ricos, eles se reúnem. É chamado o Fórum Econômico Mundial, e ali a ideia é que eles podem apresentar projetos, perspectivas futuras melhores para a humanidade, não é? Mas na realidade nós sabemos que isso não é verdade, porque a história, o universo está nas mãos de Deus. Na realidade, Deus tem nas suas mãos as rédeas do universo. E indo agora para o capítulo 4, versículo 1, João vê uma porta aberta no céu. E a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E é revelação do céu, não da terra. E na parte B do versículo 1, Jesus chama João, não é, para subir, para ir para lá. Ele fala, suba para cá, que eu lhe mostrarei o que deve acontecer. Então, o conhecimento do futuro não está na leitura do horóscopo, na leitura dos astros, na leitura de mãos, nas magias, nas profecias humanas. Nada disso. Não é? A revelação do futuro vem do céu, jamais pode ser da terra. Né? E é interessante também pensar nessa porta aberta no céu, não é? Porque João, ele diz ali no versículo 1 do capítulo 4, né? Diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Né? Então, na realidade, o que João, chegando lá, ele vê os acontecimentos que vão se descortinando no futuro. Mas não somente os acontecimentos, mas ele também tem, Deus lhe dá entendimento das coisas que vão acontecer. E diz que ele foi imediatamente para lá. E é também interessante a gente lembrar que a mesma voz que ele ouviu no capítulo 1, como de trombeta muito forte, ele ouve aqui e chama para ele ir para o céu. Então agora no capítulo 4 não vai ser ele ficando aqui na terra, em Pátimos, na ilha onde ele estava, né? Ele então diz imediatamente. Então, claro que ele não foi fisicamente, porque seria impossível, porque no nosso corpo físico, nós não aguentaríamos a glória de Deus, seríamos totalmente fulminados, né? Então, a situação que ele se encontrava, que ele foi arrebatado, é em êxtase espiritual. E o que João vê? Não é? Ele vê um trono. E o trono nos lembra lugar de honra, lugar de poder, lugar de autoridade. Também o trono nos lembra julgamento. Né? E também o trono é símbolo da sabedoria inabalável de Deus. E também é símbolo da majestade e da glória divina. E é interessante pensar no trono,
porque é um assunto central do capítulo 4, mas também do livro de Apocalipse. A palavra trono, ela aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes no livro de Apocalipse. E só no capítulo 4 ela aparece 12 vezes. Ou seja, Deus está no trono, Deus está no centro do universo. E aí no capítulo 4, o versículo 3, nós temos que João, ele contempla Deus no trono. Deus está assentado no seu trono celestial. Mas Deus não é descrito, né? Porque Deus é indescritível. Ou seja, não existe linguagem humana para descrever Deus. E é interessante também que várias vezes aparece a palavra semelhante. No livro de Apocalipse aparece 18 vezes a palavra semelhante. E também o comparativo como, também, como tem lá no versículo 6 do capítulo 4, na frente do trono tinha com um mar de vidro como cristal. Então, esse comparativo como aparece mais de 30 vezes também no livro, né? Então, João, ele não tem como usar a linguagem humana, né, para expressar, mas ele faz o seu melhor, né? E porque palavras terrenas não conseguem expressar a glória celestial. Então, a linguagem humana mais aproximada que João usa foi a descrição em termos de brilho de pedras preciosas, não é? Então, ele compara o fulgor, a luz, o brilho de Deus que está sentado no trono com o brilho de pedras preciosas, simbolizando a glória divina. E ali nós temos menção da pedra jaspe, que na linguagem bíblica é branca, é puríssima e reflete luz em abundância, simbolizando a santidade de Deus. E também é mencionado o sardônio, que é uma pedra vermelha, simbolizando o juízo. Então, com essas duas descrições, João está mostrando que Deus é santo e que Deus é justo. E é interessante também, no versículo 3, né, que diz lá, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Então, o arco-íris, ele na linguagem apocalíptica, é um símbolo da misericórdia de Deus, da misericórdia, da graça de Deus e da aliança. Deus fez uma aliança que não destruiria mais o povo, né? E é interessante pensar no arco-íris, porque na nossa vida prática aqui na Terra, depois de uma tempestade ou depois de uma chuva muito forte, a gente pode contemplar no céu um belíssimo arco-íris. Então, o arco-íris, para nós aqui na Terra, ele vem depois da tempestade. Mas é interessante que no livro de Apocalipse, aí no capítulo 4, ele vem antes da tempestade, ou seja, vem antes do juízo. O que isso quer dizer? Mostra que Deus oferece oportunidade para o pecador. Então, o arco-íris vem antes, mostrando a misericórdia, a graça, a oportunidade de salvação que Deus dá. Agora, o maravilhoso é que para nós, filhos de Deus, a tempestade já passou, não é? Porque a tempestade ela foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, para nós podemos descansar
que não virá sobre nós, não é? E agora, para os que não têm Deus, que não atentaram para a glória, para a oportunidade que Deus tem dado, se eles não olharem para o arco-íris, ou seja, para a misericórdia, para a graça, né, para oportunidades de salvação, eles vão enfrentar o juízo, a ira de Deus. Né? E no capítulo 4, o versículo 4, nós temos aqui que ao redor do trono estavam ali 24 tronos. E assentados nos tronos, nesses ao redor, tinham 24 anciãos. E é provável que esses 24 tronos e 24 anciãos simbolizem a unidade do povo de Deus. Ou seja, englobando os crentes do Antigo Testamento, liderados pelos chefes das 12 tribos, e também os crentes do Novo Testamento, liderada pelos 12 apóstolos. Porque no Antigo Testamento as pessoas foram salvas crendo que Jesus viria. E nós, no Novo Testamento, somos salvos quando cremos que Jesus já veio. Então, pensando nesses 24 tronos como unidade, aqui na Terra, né, nós costumamos nos separar, vamos dizer assim, levantar muros, colocar nomes, muitas vezes até pensar que somos melhores que outros cristãos, né? Nós não estamos tão unidos como deveríamos estar. Mas no céu não vai ser assim. No céu não tem barreiras, no céu não tem rótulos, ou seja, nós vemos ali nos 24 a unidade daqueles que creram em Jesus. E também outra coisa importante de observar é que os 24 tronos, a maneira como estavam vestidos, mostram então a igreja glorificada em posição de destaque. E nós podemos destacar 3 características. Primeiro, as roupas brancas, né, que foram obtidas pelo sangue de Jesus, mostrando a justiça dos santos. Com relação também, ali nós temos a igreja numa incumbência, ou seja, a igreja está reinando. Porque em 1 Coríntios 6, os versículos 2 e 3, nós temos a promessa de Jesus que a igreja reinaria junto com ele. A igreja também julgaria junto com ele. E a terceira característica é a posição dos 24, né? Porque eles têm coroa de ouro. E isso, então, representando aqueles que foram fiéis até a morte. Porque em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 10, nós temos a promessa de Jesus Cristo. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. E no capítulo 4, o versículo 5, nós temos o que saía do trono. Então está mostrando ali que do trono saíam relâmpagos, saíam vozes e saíam trovões. E isso é uma evidência do juízo e da ira divina. Ou seja, então o trono de Deus também é trono de juízo. E como nós falamos anteriormente, que a graça vem antes do juízo, por isso que o arco-íris, símbolo da graça e da misericórdia, vem antes da tempestade no livro de Apocalipse. Então é importante a gente lembrar que na primeira vinda de Jesus, ele veio para salvar, não é?
Então foi uma demonstração da sua graça. Mas já na sua segunda vinda, ele vem e nós vamos ter o juízo. Não é? E outra coisa que o versículo 5 mostra também são 7 lâmpadas, 7 tochas de fogo, que representam o Espírito Santo de Deus. Não é mais como na primeira vinda de Jesus, como uma pomba, mas sim como lâmpadas de fogo. E o trono de Deus, ele é trono de santidade, trono de reverência e também é trono de transparência. E dos versículos que nós lemos, do 6 até o 8, vai falar de um mar de vidro. Então está aqui o versículo 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então, esse mar de vidro diante do trono, ele é transparente, transparente como vidro, né? Como cristal, porque no céu tudo é limpo, não existe nada de sujeira, de corrupção, de trapaça, não é? Nada que é contaminado entra porque Deus é santo. E para nós contemplarmos a majestade e nos aproximarmos do Senhor, é necessário essa reverência e também um espírito santificado que reconheça a glória de Deus. E o que mais que João vê, como a gente acabou de ler? Ele vê 4 seres viventes, descrito ali nesse de 6 a 8, que também essa descrição dos seres viventes, ela aparece também no livro de Ezequiel, no capítulo 1. E diz lá que os seres viventes, eles são cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E os olhos, ou seja, indicam, mostram que pode ver muito além do que aquilo que nós pensamos, referindo-se então a uma visão espiritual muito forte desses seres viventes. E também mostra que eles têm 6 asas, não é? Capacidade de voar e também de cobrir o próprio corpo. E também fala que eles têm olhos nas asas, né? Demonstrando assim característica de seres celestiais que se movem com extrema rapidez. Com relação a esses 4 seres viventes, os estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, eles interpretam de maneiras diferentes esses 4 seres viventes. Primeiro, para Arthur Bloomfield, ele entende que são os 4 evangelhos. Assim, o leão, como rei dos animais, seria Jesus como rei, que é apresentado no Evangelho de Mateus. O boi, que é um animal domesticado, né, com grande força de trabalho, então representaria Jesus como servo, como é apresentado no Evangelho de Marcos. E o homem, dentre os 4 seres viventes, seria o homem perfeito, que é como Lucas descreve Jesus. E a águia, como seria aquele que veio do céu e voltou para o céu, mostrando a sua divindade, que é como João descreve Jesus. Agora, como eu disse, tem outras interpretações. E a ideia mais aceita sobre o que são esses 4 seres viventes mostra a totalidade da natureza glorificando aquele que está no trono. Então, o significado seria o seguinte: primeiro, o leão, que é um animal, um temível e um forte predador, né?
representaria realeza e poder. O boi, conhecido pela sua força, o animal domesticado, o maior dos animais domesticados, mas é pacificador, e por isso também denominado novilho. O homem, que é o ápice da criação de Deus, não é? Seria o símbolo de inteligência e conhecimento. E por último, a águia, que seria, vamos dizer assim, a princesa, né, das aves, simbolizando rapidez e precisão de visão. E cada um desses, ou seja, o leão, o boi, o homem e a águia, não é? Cada um deles é a liderança máxima na sua categoria. Então, e continuando o capítulo, no versículo 8, eles apresentam, não é, uma doxologia, que diz cada um deles, não é, repete de dia e de noite sem cessar: Santo, 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 o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando se diz santo, é uma definição isso. Quando se diz santo, santo, já é uma ênfase. Mas quando se diz 3 vezes santo, 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 aí já é o grau superlativo, né? É mostrando Deus como o grau absoluto de santidade, pleno, não tem nada comparável. Deus é incomparável. E também os seres viventes, eles mostram aí na sua doxologia, no final do versículo 8, doxologia ao Criador, mostrando a sua onipotência, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. E aí, dos versículos 9 até o 11, nós temos o reconhecimento da grandeza de Deus. Então, nós temos aqui, não é, que também é uma doxologia que diz aí: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Com relação aos 4 seres viventes, os estudiosos da palavra de Deus, eles interpretam de maneiras diferentes. Primeiro, para Arthur Bloomfield, os 4 seres viventes são os 4 evangelhos. Assim nós temos o leão como rei dos animais, representando Jesus como rei, que é como Mateus o descreve. Depois o boi, o animal domesticado, forte, com maior força de trabalho, representando Jesus como servo, como temos no Evangelho de Marcos. Depois o homem, Jesus como homem perfeito, que é como Lucas apresenta o nosso Senhor. E por último a águia, Jesus como aquele que veio e voltou para o céu, falando assim da sua divindade, que é como João apresenta Jesus Cristo. Mas a ideia mais aceita mostra a totalidade da natureza glorificando aquele que está sentado no trono. E assim, os significados são os seguintes: o leão, que é um animal, que é um temível predador, representa realeza e poder. Já o boi, conhecido por sua força, mas pacificador, e por isso denominado novilho. Depois o homem, que é o ápice da criação de Deus, símbolo de inteligência e conhecimento,
E por último, a águia, como vamos dizer assim, a princesa das aves, simbolizando precisão de visão e também rapidez. E assim, cada um desses aí, o leão, o boi, o homem, a águia, cada um deles é uma liderança máxima na sua categoria. Os seres viventes, nós vemos lá no versículo 8 do capítulo 4, eles oferecem uma doxologia. É apresentado o seu louvor a Deus. E quando se diz santo, isso significa uma definição. Mas quando se diz santo, santo, aí já temos uma ênfase. Mas quando se diz 3 vezes santo, 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 aí já é o grau superlativo, mostrando o nosso Deus em termos de santidade, num grau absoluto, num grau pleno, num grau incomparável. E também os seres viventes, eles mostram na sua doxologia a onipotência de Deus, falando de Deus Todo-Poderoso. E eles mostram também o poder criador. Deus criou todas as coisas. Do capítulo 4, dos versículos 9 a 11, nós temos então o reconhecimento da grandeza de Deus. Nós temos ali os 24 anciãos que possuem coroas de ouro na cabeça, possuem coroa de ouro na cabeça, e eles se prostram diante do poder de Deus. E esse prostrar, esse se render diante da majestade de Deus, é uma coisa extremamente preciosa. E outra coisa que eles fazem também eles entregam as suas coroas ao Senhor. Está lá no capítulo 4, versículo 10. E é interessante considerar que quando nós morremos, nós não levamos nada para o céu, né? Mas nós receberemos uma coroa digna da nossa identidade. E a glória dessa coroa que vamos receber, provavelmente ela refletirá o que fizemos para Deus durante a nossa vida. E aí no versículo 11, com palavras, então, eles glorificam, eles honram e eles dão graças a Deus, né? Também ressaltando no versículo 11, quando é dito, tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, mostrando que Deus é digno de tríplice tributo. E também diz lá no versículo 11, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem. E o maravilhoso é pensar que Deus decidiu, que Deus optou por criar. Ele nos quer e mesmo ele sabendo, mesmo Deus sabendo de todo o mal que nós faríamos, de todo o pecado que nós cometeríamos e também da destruição da natureza humana, de todo o abuso e opressão uns dos outros, e também, mesmo diante de toda a nossa rebelião, mesmo assim ele optou por nos criar, né? Então isso é por demais sublime. E aí, considerando as aplicações que João teve, que são descritas no capítulo 4, nós aprendemos com João a tratar Deus com o respeito que ele merece. E também Deus é santo, Deus é onipotente,
Deus é eterno e quando nós olhamos para os impérios humanos, né, eles se levantam e eles também desaparecem. Mas com Deus não. Deus permanece para sempre. A eternidade é uma característica do nosso Deus. E o louvor do céu, ele também celebra a obra redentora de Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus. Os salvos por Cristo também devem louvá-lo. E nós vemos também no texto do capítulo 4 que o louvor, a adoração é ao Pai, ao Espírito Santo, e no capítulo 5 é também ao Senhor Jesus Cristo. E é fundamental nós lembrarmos que nós adoramos a um Deus triuno. Nós não somos unitários, né? Então, como conclusão do nosso estudo, a visão do trono ela é concluída com a grande celebração da adoração ao nosso Deus. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles prestam honra e louvor ao Deus que está no trono, né? E também as atividades celestiais, elas reconhecem a majestade e a autoridade divina de Deus sobre todas as coisas. E então a Ele, ao Deus, todos eles se submetem. E o Senhor, Deus, ele precisa ser reconhecido como Deus que está no trono. Então, todos os crentes precisam estar prontos para adorá-lo, declarando a sua majestade sobre as nações. E todo crente também precisa entender que Deus está no controle de toda a história. E aí, em termos práticos para a nossa vida, nós vimos que Jesus convida João para subir até o céu. Ele fala, suba para cá. E aí seria muito fundamental nós estarmos pensando em qual área da nossa vida Deus está nos convidando para subir mais alto. Porque Deus, ele convida apenas pessoas que demonstram o caráter e o pré-requisito necessários para subir mais alto. E também seria muito frutífero se nós estivermos meditando quem é que está sentado no trono da nossa vida, né? Mas de verdade. E será que o trono de Deus é o centro da nossa vida? Porque se não for, a nossa vida está desequilibrada. E aí nós vamos viver em tensão e estresse contínuo. E apenas quem coloca o trono e a pessoa de Deus no centro da sua vida pode ser uma pessoa centrada, resolvida e realmente livre de dentro para fora. Então, graças a Deus por esse texto tão precioso e que o Espírito Santo possa realmente aplicar ao coração de cada um de nós. Vamos terminar com uma palavra de oração. Nosso Pai, somos gratos por essa oportunidade desta manhã, estarmos meditando nesse texto do livro de Apocalipse. Agradecemos, Deus, por toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que só o Senhor é digno. Ajuda-nos mesmo, Deus, a olhar para dentro de nós e termos o desejo de viver esta realidade, de ter o Senhor no centro da nossa vida. Nós oramos agradecidos
no precioso nome de Jesus. Amém.